Sabe que eu descobri uma coisa muito curiosa? Os erros, eles falam com a gente. Pois é, você já ouviu o que o erro tinha a te dizer? Por mais que a gente não queira ouvir, porque errar dá vergonha, dá medo, gera estigma, eles voltam, eles se fazem presente. A gente até tenta deixar debaixo do tapete, esconder ou fingir que não viu, mas eles insistem em voltar. Eles querem aparecer, eles querem se mostrar. A voz do erro. Qual voz você vai ouvir? A voz do erro que diz: você é uma incompetente, você não serve para nada, olha só o que você fez. Ou a voz do erro que diz: olha, não é bem assim, vamos mudar a rota? Esse caminho, ele não foi o melhor, vamos mudar a estratégia. Por aqui vai ser mais vantajoso para você. Vamos fazer diferente? Pois é, você tem dado ouvidos a qual voz? Hoje eu gostaria de compartilhar com você a história de uma jovem menina. Esta menina em questão estava muito triste, porque havia acabado de cometer um grande erro. Ela foi para o banco de uma praça para pensar, para refletir sobre o que ela havia feito, porque afinal de contas não se pode errar. Só que ela não esperava que surgiriam 3 senhores para falar com ela, que de semelhante modo chamavam-se erro. O primeiro, ele virou para ela e falou: minha filha, eu só estou aqui porque você tentou. Já o segundo, ele olhou nos olhos e disse: se você me olhar de frente, perceberá que eu me transformo em sabedoria. Já o terceiro, o mais teimoso de todos, olhou para ela e disse: daqui de onde você está, você consegue ver coisas que lá de cima você nunca, jamais veria. E a partir daquele momento, aquela jovem, ela entendeu que nunca foi um problema errar. O problema estava em não ouvir o que o erro tinha a dizer, em ouvir o que o erro tinha a ensinar. Se você errou, parabéns, você é ser humano. A questão é, você aprendeu com o erro ou você voltou a cometê-lo? Porque é pouco inteligente permanecer no erro. O erro, ele é um grande instrumento, ele é um guia de como não se deve fazer. O problema, ele não está em errar, nunca esteve. Errar é uma condição inerente ao ser humano. Nós sempre iremos errar. O problema, ele está em não aprender com os erros, em não dar ouvidos ao que o erro tem para nos ensinar e não voltar a cometê-los. Todos nós erramos e continuaremos errando. Então, se ninguém erra, a gente não tem como saber as consequências daquele erro, daquele fato, e não tem como ajustar. Só que vivendo numa sociedade punitiva, que é a que a gente vive hoje, o ser humano, naturalmente, ele tem medo de errar. Ele tem medo de errar e ser punido por aquele erro. O erro, ele não é o fim. Ele é o começo para que se faça de forma correta da próxima vez. Ele é o instrumento. Quando pensamos no erro, o erro ele é inerente ao ser humano, ele é uma condição humana. Se nós não erramos, tem alguma coisa de errado com a gente. De verdade, tem alguma coisa de errado, porque errar faz parte da vida. Errar faz parte do ser humano, é inerente ao ser humano. Nós erramos o tempo todo. O problema está em não aprender com o erro, em permanecer no erro, porque muitas pessoas têm até a consciência dos seus erros, mas continuam errando por comodismo, por prazer, por vantagens. Existem inúmeros fatores que podem estar contribuindo.
nós amadurecemos não é quando a gente acerta tudo, é justamente quando erramos, porque serve de lição, de aprendizado e há um crescimento no erro. O erro, ele nos ensina a não fazer novamente o que não deve ser feito. Fato é que nós vivemos numa sociedade punitiva. Então as pessoas, elas possuem medo de assumir os seus erros naturalmente, porque sabem que vão sofrer algum tipo de represália por conta do erro, quando na verdade deveríamos ser incentivados a expor os erros de modo a aprender com esses erros. Existe até uma teoria que fala sobre isso, a teoria do queijo suíço, porque o queijo suíço, ele possui vários buraquinhos, não é? E o que isso quer dizer? Que para um erro acontecer, ele precisa perpassar várias barreiras para que chegue do outro lado e atinja o alvo. E é exatamente isso. O erro, para que ele ocorra, ele passa por várias barreiras. Quando a gente erra, nós não erramos sozinhos. Sempre alguém errou antes ou errou junto, e aí vai chegar no alvo o erro, o estopim acontece aqui, estoura nas mãos de uma única pessoa, mas para aquele erro acontecer, vários outros aconteceram antes. Passou-se por várias barreiras antes. Então o erro, ele não tem que ser visto de forma punitiva, em caráter punitivo. Ele precisa ser visto como um ato de aprendizado, de crescimento. Precisamos desconstruir isso, porque senão fica muito difícil assumir os erros, fica muito difícil aprender com o erro. E ninguém está ileso de errar. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. Na vida é assim. Para que um erro aconteça, ocorra, o fato ou o ato, ele precisa ir passando várias barreiras. E aí ele chega e atinge o alvo. Então ninguém erra sozinho. Ninguém quer errar. Errar gera um sentimento de incompetência, de impotência, como se você não soubesse fazer algo. Então, na grande maioria das vezes, quando erramos, nós não falamos, nós não assumimos, porque errar é feio, errar é vergonhoso. O que eu tenho a dizer é: não deixe de fazer porque você errou. Não se anule ou se culpabilize por algum tipo de erro. Não deixe de tentar porque houve uma falha. Você não pode deixar de viver porque errou. Continua, faça, tente, porque os erros, eles servem de aprendizado. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Não sinta vergonha porque você errou. Assuma os seus erros e não volte a fazer, aprenda com eles. Seja forte para continuar. Não deixa o medo, a vergonha te paralisar. Continue sendo quem você é, busque avançar, melhorar, progredir com isso. Os erros, eles servem de aprendizado, né? Então, se você errou, você provavelmente não vai fazer igual de novo, porque você aprendeu que não é desse jeito. Então errar é natural, errar é humano. Continua sendo quem você é, busca melhorar no que te gera fragilidades, que te gera medos. Muitas pessoas, elas sentem mágoa, raiva de si própria por ter errado, como se não pudesse errar de forma alguma, porque tamanha vergonha dela por ter cometido determinados erros, determinadas atitudes. E isso não é bom, isso não faz bem. Ninguém vai ser 100% certo a vida inteira. Em algum momento você vai errar. Em algum momento você vai esbarrar em algo que você nem sabia e que você cometeu um erro, inevitavelmente. Muitas vezes cometemos erros não intencionais.
se perdoa. Muita gente comete um erro que na cabeça dela é irreparável e ela se culpabiliza. Ela não consegue aceitar que cometeu aquele erro. Se perdoe. Não se puna por ter errado. Não se veja como alguém incapaz, como alguém inferior. Não se puna por ter cometido um erro. Alguns pensamentos ruins, eles vêm à cabeça mesmo. Nossa, como que eu consegui fazer isso? Eu sou extremamente incompetente. Não é possível. São pensamentos que vêm. Você precisa dar ouvidos à voz certa. O primeiro grande e importante passo é o reconhecimento. É reconhecer que somos falhos. É reconhecer os nossos erros. Para que a gente possa ajustar o caminho, para que a gente possa ajustar o percurso, a gente primeiro precisa reconhecer os nossos erros. Pior são aqueles que não reconhecem os seus erros. O ser humano, naturalmente, ele tem uma tendência a se retrair. Então, quando erramos, sentimos medo de fazer de novo e errar novamente. Não faça isso. Que esses erros que você cometeu, eles sirvam de base para estruturar e não permitir que você volte a errar. Mas para você saber que você vai fazer certo, você precisa fazer. Então não deixe de fazer o que você gosta, não deixe de ser quem você é porque você errou. Não deixe de ser quem você é porque você errou. Não fique triste, não fique reprimida, não se retraia, não se feche. Seja forte, seja corajoso, não temas, não desanime, porque Deus é contigo. Ele sabe de todas as coisas. Levanta, faça o que precisa ser feito. Não deixa o erro te paralisar, porque erros são como se fossem pedrinhas no meio do caminho e você vai catando para construir o seu legado. Muitas vezes, o seu maior sucesso está escondido atrás do seu maior fracasso, do seu maior motivo de vergonha, do seu maior erro. Na verdade, o que importa é o aprendizado que tiramos dos nossos erros. Que voz que você vai ouvir? Você vai ouvir a voz que diz: você errou, você é incompetente, você não serve para nada, olha só, olha o que você fez. Você vai dar ouvidos à voz que enfia o dedo na ferida para te julgar? Sabe o que é curioso? Ninguém erra porque quer. Erramos tentando acertar. Os erros, eles geram grandes aprendizados. Basta você querer aprender com a aula que ele tem a oferecer. Ei, se um dia você errou, eu tenho certeza que foi tentando acertar. Então, não fique triste por ter errado. Não se sinta inferiorizada por ter errado. Não se sinta menos do que ninguém por ter errado. E para concluir, santo nessa terra foi só o Senhor Jesus. Ele foi a única pessoa que não errou. Nós, seres humanos, nós somos falhos, nós erramos. E isso não tem que ser motivo de vergonha. Isso precisa ser motivo de aprendizado. Então, da próxima vez que você errar, você para, respira e pergunta: ok, o que você veio me ensinar dessa vez?